Gravação iniciada, presidente. Boa tarde, colegas. Vamos dar início à sessão de julgamento do período da tarde, do dia 8 de junho de 2021, da segunda turma ordinária da quarta Câmara da segunda sessão do CARF. Participarão dessa sessão de julgamento os conselheiros Luiz Henrique Dias Lima, Gregório Heckmann Júnior, Francisca Via Pino Luz, Renata Torati Cassini, Rafael Mazza de Oliveira Ramos, Márcio Augusto Sequef Salem, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Dene Medeiros da Silveira. Nós temos na pauta da tarde um item, são dois itens, na verdade, em relação aos quais há pedido de sustentação oral. São os itens 119 e 120. O item 120 é um repetitivo do item 119. Então, será apenas uma sustentação oral em relação ao item 119 e a decisão proferida no item 119 será aplicada ao processo de número 120. Nossa, que lento. O item 119 é do contribuinte, da contribuinte Stromboli, importadora de matérias-primas limitada. Stromboli, importadora de matérias-primas limitada, item 119, de relatoria do conselheiro Márcio. O advogado, o patrono, que solicitou sustentação oral, é o Dr. Cássio Stockfish. Cássio Stockfish. Imagino que seja assim a pronúncia. Eu vou pedir, então, ao Fabimar, que está nos assessorando lá no CARF, que solicite, então, ao patrono que compareça à nossa sala para participar da leitura do relatório e, na sequência, fazer a sustentação oral. Fabimar, então, pode convocar o patrono para que compareça à nossa sala. Ok, presidente, farei a convocação. Item 119, colegas já podem até já... Está na pasta lá, né, Márcio? Deixa eu pegar que eu não peguei o voto. Itens 119 e 120, doutor Cássio, seus processos serão julgados agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Itens 119 e 120, doutor Cássio, seus processos serão julgados agora. Por favor, verificar a mensagem no chat. Patrono convocado, presidente. Ok, obrigado, Fabimar. Olá, doutor Cássio, boa tarde. Boa tarde, senhores. É um prazer estar com vocês. Seja bem-vindo à nossa sessão, nossa sala virtual de julgamento. Nós vamos fazer agora o julgamento do item 119 da pauta, da contribuinte Stromboli, ou Stromboli, acho que, não sei, é Stromboli ou Stromboli? Como? Stromboli. Stromboli, né? Stromboli, importadora de matérias-primas limitada. De relatoria do conselheiro Márcio. Eu vou pedir, então, ao Márcio que faça a leitura do relatório, se possível, um resumo, tá, Márcio? E aí, na sequência, lhe dou a palavra, doutor, para a sua sustentação oral por 15 minutos, ok? Márcio, pode, então, iniciar a leitura do relatório, se puder fazer um resumo, né, a gente agradece. Pode começar. A notificação de lançamento de TR, um valor aproximado de R$800 mil, referente ao exercício 2010, cuja ciência foi dada ao contribuinte em 2015, portanto, há de se perquirir questão da decadência aqui. A impugnação, o contribuinte recorre à nulidade da notificação por ausência de intimação, cessamento do direito de defesa, ausência de assinatura da autoridade tributária, reconhecimento da decadência, da APP, da área de floresta nativa, do valor da terra nua como declarado no DIAC de TR e o cancelamento da incidência de juros de mora e traz documentação.
A autoridade julgadora de primeira instância julgou improcedente a impugnação e acorda assim emendado. O recurso voluntário, o contribuinte basicamente reitera as razões deduzidas na impugnação, estranhamente é salvo a decadência e a nulidade por ausência de assinatura da autoridade tributária. Sem contrarrazões, apresenta também no recurso voluntário manifestação técnica, sem contrarrazões ao relator. Ok, Márcio. Dr. Cássio, então pode iniciar a sua sustentação oral por 15 minutos. Muito obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, boa tarde a todos os conselheiros. Eu peço o Vênia aqui para mostrar uma breve apresentação para facilitar a exposição do caso aos senhores e a análise das principais questões. Um instante. Os senhores conseguem, estão vendo a tela? Estou vendo sim, doutor. Bom, os processos em questão, né, em verdade, são dois processos, um que é tido como paradigma e o outro como de relatoria do Dr. Márcio, e outro paradigma que fica consignado para o presidente, do Dr. Dene. Em verdade, o que a gente observa no caso? Houve aí, de acordo com o fisco, a ausência de comprovação da APP, Área de Preservação Permanente, a ausência de comprovação da área de floresta nativa e, como consequência, a ausência de comprovação do próprio VTN, o que ocasionou, então, o lançamento do ITR para os anos de 2010 e 2011. Um primeiro ponto que é uma nulidade importante aqui no processo refere-se à intimação do termo de início de fiscalização, no qual foram solicitados aí todos os esclarecimentos acerca da apuração do ITR, foi enviado a um endereço equivocado. Em verdade, a recorrente ela já tinha mudado seu endereço da Faria Lima para a Avenida Angélica, lá em 2014. Isso a recorrente trouxe aos autos, desde a impugnação, a comprovação de que já havia enviado o DBE para a Receita Federal, já havia feito a mudança na junta comercial, já havia feito essa mudança de endereço, foi em novembro de 2014, no entanto o termo de início de fiscalização foi encaminhado em julho de 2015 para o endereço anterior. E, curiosamente, a notificação de lançamento em si foi enviada para o endereço correto, que mostra que a Receita Federal tinha, sim, ciência da mudança do endereço. O que contraria, então, a súmula número 9, que diz que é válida a ciência da notificação por via postal no domicílio fiscal eleito. Ela foi enviada para um domicílio que não tinha sido aquele eleito e informado pelo contribuinte, o que implica em nulidade por evidente cerceamento de defesa, o qual a recorrente também ressalta que, se o mérito ou outras questões puderem ser julgadas em favor da recorrente, essa nulidade, que é bem patente, ela pode ser superada nos termos do artigo 59 do Decreto 70.235. Prosseguindo, com relação ao mérito aqui em si, em relação às áreas de preservação permanente e área de floresta nativa, que a fiscalização não aceitou, a fiscalização alega que não houve comprovação dessas áreas e que não houve o envio do ato declaratório ambiental. Em verdade, o que a recorrente demonstrou? Que essas áreas, sim, constam do ato declaratório ambiental. Esse ato, de fato, ele não foi enviado de maneira tempestiva, o ADA, porém ele foi enviado antes do início da fiscalização. Isso fica bem claro aí nos autos, a gente até mencionou aqui os docs da impugnação. Então, existe sim um ADA enviado antes da fiscalização para o ano para esses anos aqui envolvidos. Então, a gente sabe que há a jurisprudência aí da Câmara Superior que aceita o envio do ADA intempestivo desde que antes do início do procedimento fiscal, que foi o caso aqui. E, além disso, a recorrente também trouxe aos autos laudo
de um laudo para avaliação do valor da terra nua, no qual existe a clara demonstração da área de preservação permanente e da área de floresta nativa, demonstrando qual seria a área tributável correta, e também qual seria o valor do VTN aplicado sobre essa área, sobre a área que a gente colocou, 18,59 hectares. Aqui a gente tem aqui para os senhores verem o ADA em si, pode-se ver aqui exercício 2010, aqui tem os valores informados, esses valores, aqui a gente, só não vou me delongar, mas só para os senhores poderem ver que essas áreas estão aqui mencionadas no laudo, a recorrente, como já mencionado, trouxe o laudo falando das nascentes, margens de curso de água, área com declividade, itens estes que formam a APP do imóvel. Aqui existe aqui a informação de que a APP é de 389,47 hectares, de um total de 1.257 hectares. Aqui também a área de floresta nativa também existe aqui, a gente trouxe aqui recortes aqui do laudo, em que existe aqui nos docs 9 e 10 da impugnação. Em verdade, é bom que se esclareça, a recorrente trouxe na impugnação 2 laudos, um laudo que tinha sido feito anteriormente para outros anos de 2005, 2006 e 2007, em outra fiscalização, e também um laudo elaborado em 2012 relativo ao ano de 2010, no qual constam aqui as áreas de preservação permanente e a área de floresta nativa, que aqui ele aparece aqui como vegetação nativa do bioma Mata Atlântica. Então, aqui também eu peço o Vênia aqui para trazer uma jurisprudência aqui da primeira turma da 4ª Câmara, na qual fica bem claro que a apresentação do ADA não é um meio exclusivo de comprovação de APP e área de floresta nativa, que sim, isso pode ser comprovado por outros meios, especialmente um laudo técnico. Então existe aí essa jurisprudência aqui dessa Câmara. E por fim, o que é importante trazer também a observação a DRJ disse que os laudos apresentados eles não atenderiam à regra da ABNT. Aí diante dessa informação da DRJ, a recorrente pediu ao engenheiro que fizesse um novo laudo demonstrando as razões pelas quais o laudo que ele havia feito originalmente estava assim correto e atendia a ABNT. Então, no recurso voluntário, trouxe aos autos um novo laudo elaborado pelo mesmo engenheiro, no qual ele rechaça a argumentação da DRJ, ele mostra que os critérios da ABNT são sim atendidos, estão lá tecnicamente atendidos, é um laudo com ART recolhido, com todas as formalidades, na qual o engenheiro ele explica que esse imóvel é um imóvel de característica única, é um imóvel enorme, praticamente todinho recoberto por floresta, ou seja, um imóvel de uso quase que impossível, porque todo ele é de floresta nativa. Isso justifica os valores diferenciados de terra nua. E lá no laudo ele traz todos os critérios através dos quais ele chegou nesse valor, no valor da terra nua. Então é bem evidente que ele desconstrói o argumento da DRJ e mostra que ele adotou os únicos meios possíveis para comprovar, para, vamos dizer, se chegar no valor correto de terra nua. Então, basicamente, um último ponto aqui de mérito, que o relator bem colocou, que é a questão de decadência, ela pode ser alegada e conhecida a qualquer tempo, trata-se de matéria de ordem pública que, consoante jurisprudência da Câmara Superior, pode ser conhecida, a decadência pode ser reconhecida a qualquer tempo. Então, senhores, por essas razões, a recorrente pede o integral provimento dos recursos voluntários e eu me encontro à disposição para
eventuais esclarecimentos. Ok, doutor Cássio. Márcio, então pode iniciar a leitura do seu voto. De forma bem sucinta, com base em permissiva do parágrafo 3º do artigo 59, em razão de decidir o mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, não me debruçarei sobre as questões preliminares. O mérito, o impugnante, na impugnação, parágrafos 31 a 46, o impugnante requereu o reconhecimento da decadência do direito de lançar. No acordo recorrido, a autoridade julgadora de primeira instância assim decidiu. Eu trouxe aqui uma transcrição onde a autoridade julgadora, aqui, entretanto, ele fala: entretanto, importante questão a ser examinada é se o pagamento, mesmo que parcial, foi realmente realizado dentro do próprio exercício da anuência da autoridade administrativa sobre os procedimentos envolvidos na sua apuração, pois, à luz dos artigos citados, é de se concluir que somente sujeitam-se às normas aplicáveis ao lançamento por homologação os créditos tributários satisfeitos por meio de pagamento, ainda que parcialmente efetuado. Isso porque a constatação da inexistência do cumprimento da obrigação principal ou de pagamento em atraso, realizado após o exercício seguinte àquele que o lançamento poderia ter sido efetuado, desloca a contagem do prazo decadencial ao primeiro dia do exercício seguinte àquele que o lançamento poderia ter sido efetuado. Dessa forma, já chegando aqui no final desse trecho, aqui na parte sublinhada, assim, e sabendo-se que o fato gerador do ITR ocorreu em 1º de janeiro de 2010, o termo inicial para a contagem desloca-se para o primeiro dia do exercício seguinte àquele que o lançamento poderia ter sido realizado, estendendo-se o direito de autoridade expressamente homologar o pagamento até 31 de dezembro de 2015. Bem, o recurso voluntário, o recorrente não se manifesta sobre a decadência. Por se tratar da decadência de matéria de ordem pública, dela toma conhecimento de ofício em grau recursal para reconhecê-la. O contribuinte ele tomou conhecimento do ITR em 29 de setembro de 2015. Foi apurado o ITR no valor de R$4.000 e poucos, tendo sido liquidado espontaneamente em 25 de abril de 2012, anterior ao primeiro ato de ofício escrito, praticado por servidor competente, cientificando o sujeito passivo de obrigação tributária, e por termo de estimação lavrado em 6 de julho de 2015. A tese, portanto, da autoridade julgadora de que o pagamento deveria ter sido efetuado dentro do exercício não merece prosperar, não é um entendimento das cortes superiores, tampouco não é um entendimento desse conselho. Você tem aqui, portanto, a ocorrência de pagamento antecipado. Dessa forma, há de se reconhecer a decadência do crédito constituído do exercício de 2010. E, assim, considero prejudicada a análise das demais questões de mérito. Como voto, presidente, dando provimento ao recurso voluntário para reconhecer de ofício a decadência do crédito tributário constituído. Em tempo, o outro processo, que é o processo de número 20 e número 728.405/2015-07, ele se refere a exercício subsequente e exercício que não foi atingido pela decadência. Então, ele deverá possivelmente ser embargado depois por decisão da presidência. Na verdade, Márcio, o outro não está decadente, né? Eu estava dando uma olhada, aquele a gente vai retirar de pauta, tá? A gente vai retirar de pauta ele para verificação de procedimentos e tal, e vai ter que ser feita uma nova distribuição e aí o julgamento dele, e nesse outro aí vai ser feito o julgamento do mérito mesmo. Mas esse aqui, o item 119, realmente ele restou atingido pela decadência, pelo que consta no seu voto. Eu até dei uma brida aqui no processo, é isso mesmo. Alguém gostaria de fazer um comentário em relação ao item 119 da pauta? Onde é que foi o pagamento, a data do pagamento, o recolhimento? Está ali no voto dele, Luiz. Ele pode não estar com o voto aberto, Foi feito em 25 de abril de 2012, Luiz. A autoridade julgadora ela não vai reconhecer a decadência sobre uma tese que eu não sou familiarizado, com a qual não sou familiarizado, que o pagamento não foi feito no mesmo exercício. Então, não seria um pagamento antecipado, mas foi um pagamento espontâneo. Antes de qualquer espontâneo e antes do início da ação fiscal, né? Isso, exato. Perfeito, tranquilo. Luiz, como você vota? Relator. Gregório? Relator. Francisco? Eu também acompanho o relator. Renata? Também acompanho. Rafael? Relator, presidente. Ana? Relator.
Eu também acompanho o relator. Então, colegas, para o item 119 da pauta, ficará assim, o dispositivo na ata. Item 119. Da recorrente Stromboli, indústria importadora de matérias-primas limitada. Stromboli, importadora de matérias-primas limitada, item 119 da pauta. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso voluntário, cancelando-se integralmente o crédito tributário lançado, uma vez que é atingido pela decadência. Eu estou registrando aqui, doutor Cássio, que o senhor fez sustentação oral, tá? Está sendo consignado na ata. Então, o item, doutor, 119, ele está sendo cancelado o lançamento por decadência. Essa decisão, ela não se aplica ao item 120, porque no 120 não tem decadência. O crédito não restou atingido pela decadência. Então, eu vou retirar o 120 de pauta para ser feito um novo sorteio e distribuição, ok? Mas o 119 daí está cancelado o lançamento por decadência. Tá bom, doutor? Perfeito, senhor presidente. Senhoras conselheiras, muito obrigado. Uma boa tarde. Uma boa tarde, até a próxima. Uma boa tarde. Os que estão em mais tempo aqui, eu nunca me familiarizei com essa tese do pagamento no exercício. Isso já aconteceu alguma vez dentro da Receita Federal? Exigir o pagamento no exercício para ser considerado antecipação? Tem conselheiro da Fazenda no CARF que entende que o pagamento tem que ser tempestivo. Tem que ser Isso não tem lugar nenhum, mas o cara entendeu assim. Tem conselheiro, tem presidente de turno, inclusive, no CARF. O pagamento tem que ser antecipado, e eu entendo antecipado como espontâneo apenas, né? É, isso. Eu não vejo... Na verdade, não é nem dentro do exercício, é tempestivo, né? Que seja dentro do antes de vencer, né? Dentro do vencimento. No caso, a DRJ queria dentro do exercício. Enfim. Essa aí eu nunca vi. Eu já vi aqui no CARF também entendimento dentro do exercício, né? Daí. Então tá, colegas, o item 120 então saindo retirado de pauta. Tá, colegas, era só esse item em relação ao qual havia pedido sustentação oral, havia pedido também em relação ao 120, mas o 120 era um repetitivo, né? Entendi, uma questão de ordem. Ele vai poder fazer sustentação no 120, quando o 120 for julgado? Vai porque ele não foi julgado agora, né? Não houve julgamento e está sendo retirado de pauta, aí o processo vai ser distribuído para um de nós, né? E aí ele vai poder sim fazer a sustentação oral. Acredito até que essa sustentação oral que ele fez agora é possível que ela seja aplicável nesse 120, né? Eu fiz análise, eu tinha feito análise no mérito também no processo. Só que obviamente que um caso desse que é bem claro, a decadência, não há por que a gente trazer no voto. Tá certo. Vejam, a ideia é que nós aqui no julgamento, a gente não retire os processos repetitivos de pauta e simplesmente aplique a decisão do paradigma nos repetitivos. Só que tem situações que são muito evidentes, né, que o paradigma não se aplica, né, não se aplica mesmo, né. Então, nesses casos, como está evidente, então a gente retira, né. Em processos como aquele do Luiz, que foi julgado, que tinham vários processos, né, da mesma empresa, vários, a gente não vai entrar em um por um para ver a situação, né, nem cabe a gente, né, mas quando é uma situação, assim, muito evidente, assim, né, muito na cara, por exemplo, o paradigma é intempestivo, a gente tem que ver, pelo menos, se no repetitivo há uma questão de tempestividade, né, aí nesse caso, então a gente retira, fica melhor do que depois ter que embargar a decisão, né. Então tá, colega. Mais uma questão de ordem. É de ofício, mesmo ele tendo requerido em sustentação oral? Ele falou, mas ele não falou em decadência na sustentação oral. Falou na sustentação oral no final. Eu acho que por bem. Não está no recurso, mas não está no recurso. Não está no recurso, né? A gente não tem julgado que não está no recurso, que só na Deixa de ofício mesmo, Márcio. Deixa de ofício, porque melhor deixar de ofício.
Então tá, colegas. Fizemos então o julgamento desse item em relação ao qual havia pedido sustentação oral, e antes de adentrarmos na pauta da tarde, eu gostaria de fazer o julgamento de alguns itens da parte da manhã. Quais são os itens mesmo, Francisco? Eram os 7 seguintes aqui de cima que foram julgados. 108 em diante. Lá na pasta, tem 2 blocos. Tá, colegas. Quando você já está acessando a pasta? Deixa eu mandar. Você compartilha com ela, alguém compartilha com a Ana? Colegas, eu mando agora. Da pauta da manhã, alguns itens da pauta da manhã não foram julgados. E nós temos um conjunto de vários processos da contribuinte Coirba Siderurgia Limitada. Coirba Siderurgia Limitada são os itens 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114 e 114, tá? Dos itens 108 a 114, deixa eu voltar, dos itens 108 a 114, todos da contribuinte Coirba e Siderurgia Limitada, de relatoria do Francisco. Nós vamos então fazer o julgamento desses itens, tá? São vários da mesma empresa, é bom a gente já fazer o julgamento desses itens, são vários, e aí terminando esses itens, a gente passa para os itens da tarde. Francisco, você vai iniciar por qual item? Pelo bloco 1, nessa ordem que está aí na pasta. Você dividiu esses processos em 2 blocos, isso? Isso. O bloco 1, ele abrange quais processos? O 108, 111, 113, 110. Essa ordem. Deixa eu pegar Eu não mandei, tá? Só um pouquinho, deixa eu pegar ali na pasta, só um minutinho. 108, 110, 111, 113, é isso? É que você pôs ele dentro de uma pasta que está escrito tarde. Eu botei porque é só para eu lembrar que na ata vai ser julgamento à tarde. Entendi. Tá, então o conselheiro Francisco dividiu esses processos de número 108 a 114 em 2 blocos. O primeiro bloco pega os processos de número 108, 110, 111, 113. E o bloco 2, os processos 109, 112 e 114. Esse segundo bloco é a parte patronal, né? O primeiro bloco são as obrigações acessórias. Isso, né? Você vai começar pelo segundo bloco. Não é assim não. Não? Não é assim não. Não tem obrigação acessória aí não. No bloco 1 tem patronal também, estava olhando. Porque a forma de apuração, bloco 2 foi apuração direta. Perfeito. Francisco, nós vamos começar pelo bloco 1 então. Do bloco 1 você vai começar pelo 108 mesmo? Isso, tem um parede, 108, 111, 113. Você colocou a ordem ali, tá certo? Então tá. Nossa, você é bem organizado na tua distribuição. Então tá. Colegas, item 108 da pauta. Item 108 são itens da manhã, que vão ser julgados agora à tarde. Na ata vai ser consignado que o julgamento está sendo realizado no período da tarde. Item 108 da contribuinte Coirba Siderurgia Limitada. Francisco, pode iniciar a leitura do voto. Eu vou fazer só uma consideração, porque ela vai facilitar a compreensão. Esse 108 é a parte patronal de Gilrat. O 111 é a parte de terceiros. Mas os fatos são os mesmos, as rubricas são as mesmas, as argumentações de recursos, impugnações de recursos são as mesmas, né, e o voto também, ele acompanha a mesma sistemática. O 113 é contribuição não descontada de contribuintes individuais. Ele pega, porque nesse 108 e 111, ele pega várias rubricas. Esse 113, contribuição
não descontar contribuintes individuais, trata só dessa rubrica. Agora, contribuinte apresenta a mesma impugnação, o mesmo recurso, os fatos são os mesmos, é só a rubrica que diminui, porque ele também não contestou a rubrica específica nos outros, no 108 e 111. E o 114 é contribuição descontada e não recolhida dos empregados. Nesse 114 tem uma diferençazinha, que é uma alegação de nulidade. Os outros não tem. Os outros tem, a gente vai ver no voto agora, tem sonegação, representação de sonegação, e nesse das contribuições descontadas não recolhidas é apropriação indébita. Então, o contexto é esse. O único que vai diferenciar, um detalhezinho que é só a nulidade, é esse do 110, eu vou nesse ponto. Então, começando do 108, aqui trata das contribuições devidas à parte patronal e àquela destinada ao JURAT. Eu trago esse quadro que eu estou trazendo na sequência aí, processos apensados, é porque a esse processo que nós estamos julgando, 1806, foram apensados esses outros. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esses dois primeiros não têm recurso ativo. Eles não têm recurso ativo. Isso aqui estava na Câmara Superior, de aplicação acessória, e aí a Câmara Superior baixou diligência para aguardar, para ser anexado nesse processo e aguardar o julgamento dele e desse 2830, que é a parte patronal também daquela apuração indireta. Então, esses aqui não têm recurso ativo, eu só coloquei para quem trabalhar com isso no futuro, a parte administrativa, entender que eles existem e por que eles estão aí. E aí os outros são esses processos que nós já falamos, sendo que esses três últimos, esse 2830 é a parte patronal da apuração indireta e JURAT, e o 2895, contribuições não descontadas dos empregados, e o 2841, terceiros. Esses três últimos aqui, esses aqui, na verdade, eles compõem o bloco B. Eu estou colocando aqui porque, apesar de eu ter dividido em dois blocos, mas todos eles estão apensados a esse processo que nós estamos julgando agora. Agora, todos, cada um com recurso próprio e impugnação própria. Ok? Esse aqui, eu vou fazer umas considerações, eu traz aí as várias rubricas, destaquei aí, acréscimos legais que foram apurados, diferença da empresa, então traz essas rubricas, folha de pagamento, traz várias rubricas onde foram identificadas infrações. Aí destaca aqui os percentuais, eu vou mostrar essa parte aqui, porque a gente lá no voto, a gente já pode adiantar. E aí eu estou destacando aqui, em processo distinto foi lavrada representação fiscal para fins penais com a devida comunicação ao Ministério Público Federal para providências devidas na apuração da prática em tese do crime de sonegação fiscal. Então, todos esses têm aqui, sonegação fiscal, com exceção do lá que a gente falou, que tem a apropriação indébita. Isso aqui eu estou citando porque tem questionamento de decadência. Aí aqui a parte dos questionamentos dele, eu vou passar porque a gente vai enfrentar isso diretamente no voto. Aqui na decisão, na emenda, decisão de primeira instância, a gente já percebe que foram questionados só a questão da decadência e a aplicação da multa moratória. Só esses dois fatos foram questionados. E é isso exatamente o que foi para o recurso. Então, ele questionou simplesmente isso daí também. A decadência, a gente agora aqui no recurso, eu vou mostrar as alegações. Ele alega que tem um período decaído de dezembro de 2002 a outubro de 2003, com a aplicação do 150, parágrafo 4º do CTM. E a outra alegação, que é aquela da multa, ele requer a aplicação da multa máxima de 20% prevista no artigo 35 da Lei 8.212/91, com a redação dada pela MP 449/208. Eu vou fazer uma contextualização que serve para todos e facilita lá no voto do mérito, né?
porque ela é extensa, eu estou seguindo como no momento, nessa segunda parte aqui, eu estou seguindo as razões decididas do julgador de origem. O que acontece? Qual a alegação dele? A decadência, ele alega 150 para 4, a gente vai enfrentar ela, não é o caso que tem crime, né? É o 1731, vai atrair. E aqui, o que é que ele quer? Na verdade, foi aplicada a multa do 35 na versão anterior, esses dois da linha B, e ele quer o seguinte, que o comando dado no 35, a partir da MP 449, que o 35, aquela multa lá do 35 na vigência, antes de ser alterado, o inciso 1 era para aquelas multas onde o contribuinte, ele não recolhia, ele recolhia em atraso, mas recolhia contribuições não constantes em notificação do lançamento. Então, não tinha penalidade por infração de ofício, né? Aquele único. Então, seriam só os dois. E a autuação foi exatamente no inciso 2, que foi decorrente de autuação. E aí, com a MP, essa nova redação da MP 35, ela joga lá para aquela multa, nesse caso de multa de mora, ele joga lá para aquela multa de 0,33 ao dia, limitada a 20%. Então, ele está pedindo, com base no retroatividade benigna, né, para que seja aplicada essa multa máxima de 0,33 ao dia e máximo de 20%. Então, o contexto todo da alegação dele em todos os processos é esse. Tá? Então, eu admito, porque é festivo. Entra aqui na primeira decadência, lembrando que ele pediu, alegando a aplicação do 150, parágrafo 4º. Eu fundamento aqui no voto, trago, inclusive, aqui na folha 9, eu transcrevo, retranscrevo novamente, onde consta que houve representação fiscal para penais, sonegação. Então, já fica passado pelo parágrafo 4º, e aí, depois da fundamentação, eu concluo. No que se viu, tratando-se de fatos geradores ocorridos entre 2012, entre 12 e 2002, e 31 de 12 de 2006, competência 12.2 a 12.6, o prazo decadencial visto na regra geral estabelecida no CTN, artigo 173, inciso 1, teve sua contagem iniciada em 1º de janeiro de 2004, restando seu termo para a competência mais antiga em 31 de 12 de 2008. Contudo, já que a ciência do respectivo lançamento ocorreu anteriormente, em 24 de 11 de 2008, não se operou a decadência do direito que o ofício detinha de construir o respectivo crédito tributário. Aí eu trago a folha aqui da ciência. Então, a decadência eu afasto. Enquanto a outra alegação dele foi eu coloquei, ele pede a retroatividade, com base no 106 CTN, para que seja, em vez da multa de ofício, que seja a multa de ofício aplicada na redação anterior do 35, que seja aplicada, mas na redação atual do 35, para que ela remete lá para o artigo 61 da 9430, que aquela multa de 0,33 ao dia, no máximo 20%, né? Mas só que no caso aqui, não foi a multa do inciso 1 da antiga redação do 35, foi do inciso 2, porque trata-se de lançamento de ofício. E aqui eu acompanho o julgador de origem, porque eu entendo que não se questionar, ele traz as transcrições, as fundamentações. Eu destaco aqui alguns pontos, que é isso que eu já falei. Dos dispositivos citados, tem importância para a presente análise somente o caput do artigo 35, as alíneas do inciso 1 e 2, bem como as disposições do parágrafo 4º. O inciso 1 do artigo 35 não se aplica ao presente lançamento, pois cuide de caso em que havia a incidência de multa para o valor não incluído em notificação do lançamento. Vale dizer, a aplicação dos percentuais previstos nas alíneas desse inciso está relacionada àqueles casos em que o contribuinte espontaneamente recolhe a contribuição a destempo. É o que foi colocado. Aí ele traz aqui a fundamentação, ele
traz um comentário, que houve confusão, aquele que eu falo do jogador de origem, porque eu aproveitei dos fundamentos da decisão de origem. O contribuinte confundiu, que o 136, o 106, se ele fosse retroagir, seria até prejudicial, porque, como teve sonegação, aí teria de aplicar, seria o 35A, e aí aquela multa do artigo 4475, e como houve crime, essa multa iria para 150, então não teria o caso, não seria o caso. Ia prejudicar. E aí, ele fundamenta essa sua decisão, e eu concluo negando o provimento ao recurso. É como vota. Ok, Francisco. Colegas, em relação ao item 108 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o voto do relator ou processo? Luiz, como você vota? Gregório? Relator. Renata? Acompanho. Rafael? Relator. Márcio? Relator. Ana? Relator. Eu também acompanho o relator. Então, colegas, para o item 108 da pauta, da contribuinte Coirba Siderurgia Limitada, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento a recurso voluntário. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento a recurso voluntário. Esse é o item 108 da pauta. Essa decisão é aplicável a todo bloco, Francisco? Ela se aplica integralmente a todo bloco, agora, ao 111 e ao 113, não tem nada de questionamento divergente. O 110 tem um questionamentozinho, porque nele veio um questionamento de nulidade. Aí o 110 eu vou, apesar da decisão ser a mesma, porque eu enfrento essa alegação de nulidade, mas é simplesmente o que diverge é isso, mas é só um item mais nos argumentos dele. Os básicos são os outros dois que continuam todos iguais. Tá, então, em quais que... E esse 110 eu até adianto, quando olharem aí na minuta, o 110, a alegação de nulidade dele, que ele disse que o relatório está meio confuso, porque esse 110 ele trata das contribuições descontadas dos empregados não recolhidas. Aí ele disse que está meio confuso, que não sabe se o fato em si foi nas folhas de pagamento ou na GFIP. Mas aí no voto aí está bem especificado que foi justamente, nas folhas de pagamento ou GFIP. Está bem claro que a fiscalização identificou os empregados nas folhas de pagamento e esses empregados não foram para a GFIP. Essa foi a questão. Então, no mais, não tem nada. É só essa preliminar nulidade que foi enfrentada. Tá. O único processo que tem alguma diferença é o 110, né? É o 110, que o recurso tem essa alegação de nulidade, o restante não tem nada. Mas esse 110 mantém as outras duas, mantém igualmente as outras duas alegações. Tá, então o 108 nós julgamos agora, foi negado provimento ao recurso, o 108 é a contribuição patronal e SAT, o 111 é terceiros e o 113 é a contribuição dos contribuintes individuais. Os contribuintes individuais não descontados. Individuais, né? Esses aí no meu voto é negar provimento. Tá, as razões recursais são as mesmas e as razões de decidir são as mesmas. As mesmas. No 110, como teve a arguição de nulidade, aí eu estou rejeitando a preliminar e no mérito negando provimento. Tá, então vamos fazer o seguinte, eu vou aplicar a decisão do 108 no 111 e 113, vou consultar a turma, se todos estão de acordo. Aí eu já abro aqui o 110 e a gente dá uma olhadinha nele daí. Pronto. Tá? Melhor fazer assim, já que tem uma pequena diferença. Colegas, nesse bloco de 4 processos, que é os itens 108, 110, 111 e 113, a decisão proferida no 108 é a mesma decisão para os itens 111 e 113.
Nos 3 processos, nós temos as mesmas alegações recursais e as mesmas razões de decidir do relator. Eu vou replicar, então, a decisão do 108, no 111 e no 113. Alguém diverge de eu replicar a mesma decisão? É tudo igual ali, né? Então, a decisão proferida no 108 vai ser aplicada no 111 e 113. Deixa eu fazer isso aqui agora. No 111, no 113. Tá? Então, para o 111 e para o 113, ambos também da contribuinte, da recorrente, Coirba Siderurgia Limitada, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Essa é a decisão para os itens 111 e 113, que é a mesma do item 108. Agora nós vamos fazer o julgamento do item 110 da pauta. O relator falou que é basicamente a mesma decisão, só tem uma pequena diferença. Então, deixa eu abrir aqui. Você pode até ir direto para a diferença. Eu estou aqui na página 3. Depois que ele passa, é uma síntese da impugnação, né? Depois que ele passa da decadência, ele entra. No mérito, aduz que o cerceamento de direito de defesa, pois a fiscalização, ao afirmar que o lançamento decorre da divergência apurada entre as folhas de pagamento e a GFIP, não esclareceu quais dos 2 elementos devem prevalecer. O argumento dele é se, para efeito da apropriação em débito, deveria prevalecer a folha. A fiscalização não esclareceu o que é que deve prevalecer, porque o fundamento foi justamente a divergência entre a folha de pagamento e a GFIP. O empregado estava na folha de pagamento e não estava na GFIP. Aduz que a medida provisória, essa aqui é aquela alegação lá da aplicação do máximo de 20%. O julgador de origem, igualmente, negou provimento. No recurso voluntário, a gente vê que aparece um item, nos outros eram só 2 itens, ele aparece um item aí. E aí é o que difere essa preliminar nulidade, que eu estou refutando, eu contesto, assim, sendo não se apresenta razoável o argumento do recorrente de que o lançamento era contestado é nulo, supostamente porque o cerceamento de defesa, do direito de defesa, é caracterizada por imprecisão do relatório fiscal. Aí lá mais na sequência eu vou, aí sequenciando aqui eu trago continuo com os fundamentos do voto e enfrento isso aqui na sequência. Aí aqui eu sequencio. Olha assim, e a propósito, vale transcrever trecho da decisão de origem, que muito bem, trechos da decisão de origem, que muito bem elucidam reportados fatos, nesses termos. Ultrapassada a questão relativa à decadência, deve ser enfrentado o argumento de que teria ocorrido cerceamento de defesa, porque o relatório fiscal não esclarece se as diferenças apuradas decorrem dos dados constantes na folha de pagamento, em folha de pagamento ou daqueles inseridos na GFIP. Nota-se pelo DAD de folha 067 que as diferenças de contribuição de segurados apuradas não foram declaradas em GFIP. Por outro lado, como houve apuração dos valores através do confronto das folhas de pagamento versus GFIP, fica evidenciado que o desconto dos segurados estava consignado nas folhas de pagamento sem que houvesse a respectiva declaração em GFIP. Então, isso aqui eu refuto e aí eu sequencio e concluo aqui fundamentando aqui rejeitando essa preliminar de nulidade. E o mais é exatamente igual o voto anterior, é a decadência e a aplicação retroativa da nova redação dada do artigo 35 do 8.212. É como voto. Aí a minha conclusão aqui é: ante o exposto, rejeita a preliminar suscitada no recurso interposto e no mérito, nego-lhe provimento. É como voto. Ok, Francisco. Colegas, em relação ao item 110 da pauta, o diferencial em relação aos itens 108, 111 e 113 é a alegação de nulidade do lançamento, que o relator está refutando, né, está negando provimento a essa alegação de nulidade. No resto, é
são as mesmas razões de decidir dos outros 2 processos, aliás, dos outros 3 processos que nós já julgamos, e as razões recursais são as mesmas. Em relação a esse aqui, então, já que é um que tem uma matéria diferente, eu vou fazer a coleta dos votos. Luiz, como você vota no item 110? O conselheiro relator está negando o provimento ao recurso voluntário. Como que você vota? Relator. Gregório, como você vota? Relator. Renata? Acompanho. Rafael? Relator. Márcio? Relator. Ana? Relator. Eu também acompanho. Então, para o item 110 da pauta, ficará assim o resultado. 110 da Coirba Siderurgia Limitada. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Repetindo, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Esse é o item 110. Agora nós vamos para o outro bloco que é o bloco 2. No bloco 2, nós temos os processos dos itens 110, 112 e 114. 114, qual que você vai fazer primeiro? É o 109, né? É nessa ordem aí. 109, aí você colocou a ordem do lado ali, entre parênteses, é o 5, 6 e 7. Então tá, colegas, item 109 da pauta. Pode iniciar, Francisco. Esse aqui foi a apuração indireta, a aferição indireta. Os fatos e argumentos. O 109 se aplica exatamente ao 112 e o 114. Não há diferença, porque o 109 é patronal e SAT, o 112 terceiros e o 114 é contribuição dos empregados, não descontados. Então, se aplica exatamente igual. Só dando uma... Deixa eu abrir aqui. Só contextualizando o que a gente vai ver lá, mas aí facilita, de repente, a compreensão. Isso é uma siderúrgica e ela tem produção própria de carvão, com madeira própria. E aí a fiscalização identificou transferência de carvão da área rural para a indústria. Só que aí quando ela identificou, a fiscalização identificou isso, ela falou, não, isso aí é terceirizados. Aí a fiscalização intimou para apresentar a comprovação, ela apresentou, pelo que eu entendi, havia 1 ou 2 contratos de 10 anos atrás, totalmente, nada batendo com o momento, os valores e tempo real. Não era um contrato de 1 ano prorrogado, o que apresentou era totalmente fora de contexto. E na contabilidade dela, nos registros, não há qualquer registro de pagamento a terceirizado. Um registro é como se esse carvão viesse do ar. Então, a fiscalização, esse é o contexto. Agora, eu vou pensar os principais pontos aqui. Esse 109, e a decisão dele é exatamente igual para o 112 e 114, porque os argumentos e fundamentos são os mesmos. Patronal SAT. Aqui eu vou ler algumas partes desse 109 aqui, que basicamente é isso que eu já havia feito. Relatório da decisão recorrida. Através da análise de notas fiscais de entrada, a autuante constatou a operação de transferência de carvão vegetal do setor rural para o setor siderúrgico da impugnante. Esclareceu que a pessoa jurídica que possui atividade industrial de produção de ferro usa e simultaneamente produz carvão vegetal de madeira própria deve contribuir sobre a folha de pagamento para todas as suas atividades. Como não foram identificadas as bases de cálculos nas folhas de pagamento, na GFIP e nos lançamentos contábeis, a empresa foi instada a se manifestar, tendo declarado que não existia folha de pagamento referente à mão de obra da produção de carvão vegetal por tratar-se de atividade terceirizada. Aí ele fala que intimou a empresa. Aí, em alguns itens, nos itens 225, 2257, a autuante esclarece que os contratos apresentados não se referem ao período de produção própria de carvão,
conforme notas fiscais de entrada constante no anexo 1. Diante da falta de apresentação do documento que comprovasse a mão de obra terceirizada em razão da ausência da identificação de lançamentos contábeis que justificasse os pagamentos, a mão de obra relativa à produção de carvão próprio vegetal foi arbitrada, com fundamento nos parágrafos 3º e 6º do artigo 33 da 8.212. Isso aqui é o relatório, é só para contextualizar. Né? Eu vou ler aqui, porque lá no fundamento do voto a gente ganha tempo. Autor valeu-se da relação dos valores de produção mensal de carvão vegetal constante das notas fiscais de entrada em função da produção mensal por empregado. O número de empregados obtido mensalmente foi, então, multiplicado pelo salário mínimo vigente à época, que resultou na base de cálculo referente à mão de obra aferida indiretamente na produção própria de carvão. Os dados referentes à produção mensal de carvão vegetal por empregado foram obtidos através de contatos com a Associação Mineira de Silvicultura, AMS, por intermédio do seu gerente administrativo, conforme o documento anexo folha 303. De acordo com os dados fornecidos pela AMS, a produção manual por operário é na ordem de 37 metros cúbicos por mês. Considerando a produção mensal de carvão vegetal descrita nas notas fiscais de entrada, a autoridade autuante dividiu esses valores pela produção individual e pôde apurar a quantidade média de trabalhadores em cada mês. Identificar a quantidade de trabalhadores em cada mês, a autuante multiplicou esse número pelo valor do salário mínimo vigente à época dos fatos geradores, o que originou a base de cálculo aferida. Aí ela vem fundamentando. Isso aqui é relevante também, esse destaque seguinte. Em processo distinto foi lavrada representação fiscal para fins penais com a devida comunicação ao Ministério Público Federal para as providências devidas na apuração da prática em tese de crime de sonegação fiscal. Aqui já vem as alegações dela, como ela repete lá que alega decadência, como já veio lá no recurso, a gente vai enfrentar lá no recurso. Isso aí eu fiz questão de marcar para te ler só para mostrar de onde eu tirei aquela síntese, né? Como se observa aqui da emenda da decisão de primeira instância, a gente percebe que ela é basicamente a mesma que a gente viu no julgamento do bloco anterior. Primeiro, inicialmente, prazo decadencial, o julgador de origem já faz uma marcação aqui que houve representação fiscal para fins penais, né? Depois ela vem isso aqui diverge, que é a produção de carvão mineral, mão de obra, arbitramento, aquele fundamento arbitramento, e em seguida, ato não definitivamente julgado, retroatividade benigna. Multa menos severa no momento da comparação. Isso aqui é aquela situação lá da aplicação do 35. Então aqui tem a aferição indireta. Recurso voluntário. O que ele destaca? Ele destaca a decadência, dezembro de 2002 a novembro de 2003, e a apuração direta fere o princípio da legalidade, eis que baseada em critério subjetivo que caracteriza a nulidade do orçamento. Ele repete basicamente o que está na impugnação. Eu conheço o recurso que ele preenche os requisitos de admissibilidade. Aqui eu enfrento uma suposta nulidade, porque ele alega que a aferição indireta ela fere princípios e supostamente causaria nulidade. Mas eu também refuto esse argumento. Assim sendo, não se apresenta razoável o argumento da recorrente, de que o lançamento ora contestado é lucro, supostamente porque feriu o princípio da legalidade quando a apuração direta da mão de obra empregada na fabricação própria de carvão vegetal. E aí eu descrevo, deixo aí nas fundamentações do lançamento, preenche todos os requisitos, afasto essa preliminar. Enfrento também que indiretamente a argumentação dele pegou esses dois tópicos, uma suposta nulidade por afronta ao princípio constitucional. Eu também trago esse afastamento aqui, é caso denunciado do CAF, né? Estamos vinculados. Prazo decadencial, igualmente no anterior, ele argumenta a aplicação do 150, parágrafo 4 do CTN, mas tem representação fiscal.
não atrai 173, eu também levo já lá para as conclusões. Eu aqui, inclusive, na folha 12, eu até trago, eu faço, depois de fazer a contextualização aí da legislação que trata da cadência, eu passo. Eu trago aqui umas inferências. Inicialmente, eu vou trazer, posta assim a questão, passo propriamente ao enfrentamento da controvérsia. Inicialmente, vale trazer os seguintes excessos da decisão recorrida, os quais contextualizam muito bem os fatos em debate, nesses termos. Entenda aqui, transcrição de decisão recorrida. Entende a impugnante que deve ser aplicada a regra de 150, e ela traz a fundamentação, ela repete, aí ela fundamenta. Entretanto, conforme consignado no item 9.1 do relatório fiscal, foi necessária a emissão de representação fiscal para fins penais. Ou seja, está contextualizando, é o caso do 173. Aí eu continuo. A recorrente, por sua vez, contesta a prática de sonegação apontada pela fiscalização, aduzindo ter ocorrido apenas simples omissão de pagamento do tributo. Por isso, no seu entender, dito fato não tem o condão de afastar a aplicação do 150, parágrafo 4 do CTN. Aí eu transcrevo os argumentos dela, certos, e continuo. Não obstante as alegações postas, nos termos vistos nos excessos do relatório fiscal transcrito na sequência, a fiscalização provou que a recorrente omitiu as contribuições incidentes sobre a mão de obra usada na fabricação própria de carvão vegetal. E aí eu transcrevo excessos. Esse tópico aqui da transcrição 2.3, eu tentei mudar ele de posição só para destacar, para não precisar ler todos, porque isso aqui já está na decisão de origem lá, né? Tendo em vista que a empresa não apresentou nenhum documento que comprovasse a mão de obra terceirizada e que não identificando nenhum lançamento contábil que justificasse essa terceirização, com fundamento para o terceiro, para o sexto do artigo 33 da 8.2.12.91, a mão de obra relativa à produção própria de carvão vegetal foi, então, arbitrada conforme explicitação a seguir. Aí eu trago isso aqui é transcrição, só para fundamentar a argumentação, e aí fecho a questão da decadência. Do que se viu, tratando-se de fatos geradores ocorridos entre 1 de 12 de 2002 e 31 de 10 de 2006, competência 12.2 a 10.6, o prazo decadencial visto na regra geral estabelecida no artigo 173.1 do CTN teve sua contagem iniciada em 1º de janeiro de 2004. Restando-se o termo para a competência mais antiga em 31 de 12 de 2008. Contudo, a ciência do respectivo lançamento ocorreu anteriormente, em 24 de 11 de 2008, razão porque a pretensão da recorrente não pode prosperar. Processo de folha número 2. Na verdade, as datas aqui, elas são semelhantes, iguais àquelas do bloco 1. O que mudou aqui, separado, em processos distintos, foi a autuação por aferição indireta, né? E aí, entrando no mérito, como não houve nada que mudasse o meu entendimento em relação ao que decidiu o julgador de origem, eu me aproprio dos fundamentos ali postos. Ele traz, ultrapassada a questão relativa à decadência, passa o exame do pleito da impugnante, no sentido de vir afastar da aferição indireta da base de cálculo, da base de cálculo apurada. Aqui eu destaquei alguns pontos, porque boa parte a gente já viu, inclusive, a operacionalização dela, eu leio lá no relatório, muito embora a defesa tenha afirmado que a autuativa de dados coletados de engenheiros florestais, sem que tenha apresentado nenhum laudo comprovando as afirmações para apuração da produção mensal de carvão por trabalhador, no relatório fiscal, o autuante afirma que, através de consulta a engenheiros do Instituto Estadual de Floresta, foi orientado a procurar os engenheiros que atuam em siderúrgicas e a Associação Mineira de Silvicultura, a AMS. Ao consultar os engenheiros da siderúrgica, o autuante obteve apenas explicações sobre o processo produtivo, sendo também orientado a diligenciar junto à AMS. Portanto, os dados obtidos e que serviram de base para a apuração da remuneração empregada na produção de carvão vegetal nada tem a ver com o fornecimento de dados por engenheiros, como afirma a impugnante. O valor da produção média mensal de 37
né, dos custos de carvão vegetal por trabalhador foi obtido através da Associação Mineira de Silvicultura. E aí ele vai descrevendo, fundamentando as razões da aferição indireta, que isso é média, e que essa média só foi apurada porque a contribuinte não tinha esses registros, ela não tinha esse registro nem na contabilidade, nem nos livros, registro de empregados, e que caberia a ela provar o contrário. E ela nada trouxe a não ser essas alegações vagas de que o autuante consultou engenheiros. Ele mostra aí que ele consultou engenheiros, orientado sobre o sistema produtivo, mas que a média fornecida de 37 metros foi dada pela Associação Mineira de Silvicultura a partir dos bancos de dados dela. E é média, né? É média homem, não é? Então, como por ser média, pode variar de um para o outro. Né? E aí ela continua, aqui ela mostra, desenha aqui, ela bota um gráfico aqui, um quadro, forma gráfica para ver a forma que ela apurou, né? A competência, produção individual, produção global das notas fiscais, é a forma que ela apurou essa base de cálculo. Aí traz os fundamentos do arbitramento. Destaquei aqui. Não tem atenção por princípio da verdade material qualquer caráter punitivo, apenas sendo justificada quando, em razão do não exercício ou exercício deficiente do dever de colaborar do contribuinte, tornar impossível a análise da prova direta da base de cálculo do tributo. Isso aqui é aquela alegação dela lá que é punitivo, é aquilo que eu já tinha comentado. E aí eu estou destacando aqui, está em vermelho, mas eu vou passar para esse mais que eu negritei aí, vermelhei mais forte. Observe-se ainda que não há comprovação de que os serviços tenham sido prestados por cessão de mão de obra, como inicialmente manifesta a impugnante durante o procedimento fiscal, pois o autuante também não identificou os registros contados relativos aos dispêndios que a empresa teve com as prestadoras de serviço. Ou seja, não tinha folha de pagamento, nem tinha registro contábil de contratação de terceirizado. E aí ele fundamenta a aferição, destaquei mais fortemente aqui, apreciados os argumentos ofertados na impugnação, há que se atentar para a alteração à vida no ordenamento jurídico, com a advento da medida 449 em vigor desde 4 de 8 de 2008, convertido. Esse aqui eu marquei simplesmente para delimitar o território, porque a partir daqui a gente já vai entrar naquela mesma matéria que a gente julgou nos outros processos, que é a aplicação retroativa da multa máxima de 20%, que é aquela multa de 0,33 ao dia com teto de 20%, ela que veio com a nova redação dada ao artigo 35 da 8212, que remete lá para o artigo 61 da 9430, que não é aplicado ao caso de multa de ofício. Então, se essa retroatividade fosse aplicada, seria o 35A lá do artigo 44, e como houve representação fiscal, houve crime, ela seria 150%. Então, não cabe argumentação. Aí ele fecha aqui, destaquei esse outro ponto de vermelho. Entretanto, revendo o posicionamento anteriormente adotado e considerando as exposições relativas às multas, tal comparação para fins de aplicação da regra mais benéfica e atenção determinada no artigo 106 CTN somente poderá ser operacionalizado quando o contribuinte manifestar a sua intenção de liquidar o crédito, devendo ser considerado todos os processos conexos, a obrigação principal acessória. Isso aqui é uma argumentação porque, apesar de não estar no bloco nem em pauta obrigações acessórias, é aquilo que a gente já discutiu aqui na turma, acho que foi até o Luiz que trouxe essa observação importante, que isso aqui é na intenção dela na hora dela liquidar o crédito, né? E que a unidade lá ela já tem normativo próprio para isso lá. Então, encerrando, eu concluo, ante o exposto, rejeito as preliminares suscitadas no recurso interposto e, no mérito, nego-lhe provimento. É como voto. Ok, Francisco. Colegas, em relação ao item 109 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Eu vou direto para a coleta de votos. Se alguém quiser fazer algum comentário na hora de votar, pode fazer o comentário. Luiz, como você vota? Relator. Gregório.
Relator. Renata, Acompanho. Rafael, Relator, presidente. Márcio, Relator. Ana. Relator. Eu também acompanho o relator. E essa decisão do 109, ela é aplicada nos outros dois processos do lote, né? Integralmente, exatamente. Integralmente. Uma é terceiro e outra das contribuições dos empregados. Então, colegas, eu vou replicar, são as mesmas razões recursais, as mesmas razões de decidir, né, Luiz? Né, Francisco? Então, colegas, eu vou replicar nos itens 12 e 14 a decisão proferida no item 109. E no item 109 vai ficar consignado na ata a seguinte decisão. Item 109 da contribuinte Coirba Siderurgia Limitada. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Essa decisão do 109 vai ser aplicada nos itens 112 e 114. 112 e 114. No 112 e 114, vai ficar para os itens 112 e 114 também. Eu vou replicar, colegas. Alguém diverge? Não, né? Alguém diverge? Não, né? É a mesma decisão, as mesmas razões recursais, as mesmas razões decidido o relator. Então, para os itens 112 e 114, vai ficar também, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Tá? Em todos os itens, eu registrei aqui na ata que o julgamento foi realizado no dia 8 do 6 de 21, no período da tarde. Então, colegas, fizemos o julgamento desses 7 itens da empresa Coirba Siderurgia Limitada. Tá? Agora, podemos... Deixa eu ver que horas são. Falta 15 para as 4. Vamos passar agora para os itens da pauta da tarde. A pauta da tarde, ela se inicia pelo item 117, de relatoria do conselheiro Luiz. O item 117 é um paradigma, e vai ser repetitivo, vai ser um paradigma para o item 118, que é repetitivo do item 117. Luiz, então, item 117 do contribuinte, do recorrente, Anastácio José Batista, ou Baptista. Anastácio José Baptista, ou Batista, item 117. Pode iniciar a leitura, Luiz. Está sem volume, Luiz. Aqui nós temos aqui um recurso voluntário, a decisão de primeira instância, e julgou em procedimento de impugnação, mantendo o crédito tributário, constituído em 27 de 10 de 2011, consignado a notificação do lançamento exercício 2006, com foco em não comprovação do VTN declarado, ou seja, que o litígio em relação ao ITR restringe ao VTN. Certificado da decisão de primeira instância, foi certificado, o contribuinte interpôs recurso voluntário em 29 de 10 de 2014, portanto, é tempestivo, alegando em apertada síntese, as informações prestadas na DTR 2006 estavam de fato incorretas, e resultaram em pagamento a maior do ITR, e não existe diferença se lançada de ofício, que declarou em sua ITR 2006 área de 201,7 hectares e não declarou as áreas de preservação permanente nela existentes, que também deixou de declarar que a área tributável era utilizada em sua totalidade em atividades pastais na atividade rural, e mesmo que a DTR 2006 não tenha sido retificada antes da instauração do procedimento fiscal,
e, por conseguinte, antes da lavratura do auto de infração, não há nenhum óbice para que haja sua retificação nessa fase processual. Fala também da possibilidade de aditamento das razões de defesa a qualquer tempo, em homenagem ao princípio da verdade material, que o laudo de avaliação acostado aos autos comprova a existência das áreas de preservação na propriedade e que manter a cláusula unicamente pela ausência do ADA contraria o disposto nos julgados do Conselho de Contribuintes e do STJ, devendo ser reconhecida a existência das APP na propriedade. Na sessão de julgamento 7 de outubro de 2020, esse colegiado converteu o julgamento, né, em diligência, nos termos da resolução 2402-000-912, visando certificar-se da ocorrência ou não de recolhimento antecipado, mesmo que parcial, do ITR apurado na DITR 2006, uma vez presente a possibilidade de advento de decadência pela regra especial prevista no artigo 150, parágrafo 4º do CDI. A diligência foi atendida, conforme despacho de folhas 133 e extrato telas de sistema de folhas 122 e 132. Essa encontra razões do relatório, aí o recurso já foi conhecido pelo CARF. Aí aqui nesse processo, antes de prosseguir, eu queria fazer trazer essa informação de que eu, pelo menos no meu entendimento, para mim baixa a informação da Receita, que difere dos demais colegas da turma. Então, a RFB, conforme a dos partigenses, fez uma consulta em todos, uma varredura em todos os sistemas possíveis, pode ser o VIA, que é a via integrada do contribuinte, o CCTI, o conta corrente ITR, o CIF e o Farol. São os quatro. Eu acho que ele exauriu aqui as possibilidades de pesquisa. São as quatro bases. Na verdade, para mim, não precisaria dessas quatro bases. Baixava uma delas aí que talvez já pegasse. Mas a autoridade aqui fiscal foi bastante criteriosa e pegou todos os. E ele informa que foi considerada a consulta feita por NIF, por CPF e dada de arrecadação a partir de 1º de janeiro de 2005. Certo? Ele fez uma varredura com esses quatro parâmetros. No CCITR, a consulta foi realizada por NIF e dada de arrecadação, que são os parâmetros de pesquisa. O CIF, documento de arrecadação, a consulta foi realizada por CPF. Essa daqui, basta colocar o CPF, que o contribuinte tiver pago aparece, do ITR apareceria, né? Informando o Código de Receita e data de arrecadação a partir de 1º de janeiro de 2005, ele fixa lá a data 1º de janeiro de 2005, o que tiver a partir dali apareceria. No projeto Farol, a consulta foi realizada por CPF, Código de Receita e data de arrecadação a partir de... Como se vê, os filtros utilizados aqui pela Receita foram bastante amplos, bastante, assim, uma abrangência significativa, e que não revelaram o pagamento compatível com o ITR, referente ao exercício 2006. Aí esse nível que está aqui. Mas por que eu estou fazendo esse destaque? Porque tem essa informação, esse posicionamento dos colegas que entendem que isso aqui deveria voltar para o contribuinte, para o contribuinte se pronunciar e eu divido desse entendimento. Aí, antes de prosseguir, então, como houve pagamento, então não havia decadência. Então, eu vou, na sequência, eu enveredo no mérito. Mas, como há entendimento diferente no colegiado, aí eu vou submeter aos demais, se querem baixar outra vez a diligência, cometer outra vez a diligência para a ciência dessas informações da Receita, ou se a gente já pode prosseguir no mérito. Aí, eu gostaria do pronunciamento dos colegas, para não perder tempo lendo o mérito. De repente vocês entendem que mesmo essas pesquisas que a Receita fez em 4 sistemas diferentes, com diferentes parâmetros de pesquisa, ainda seria necessário isso aí. Então, presidente, eu gostaria que o funcionamento, porque se for o caso, o processo já para aqui e se couver diligência. Não eu, um voto vencedor, porque eu não pretendo
um eventual voto vencedor, porque eu não pretendo modificar. Mas eu entendo que isso aqui é suficiente. E se não, se todos acharem que é suficiente, eu prossigo na leitura do mérito do processo. Eu proponho a turma tem feito, eu acho salutar. É por isso mesmo que eu fiz essa ressalva, Gregório. Antes de entrar, eu já conhecendo o funcionamento da turma, eu fiz. No meu entendimento, eu não sou favorável, mas seria interessante que todos se pronunciassem, aí o presidente aí fazer os procedimentos de praxe. A gente já discutiu isso aqui uma vez. Isso é interessante. Acho que foi até o Márcio, alguém que trouxe uma situação que não tinha pagamento e quando intimou o contribuinte. Acho que teve um lance desse aqui, assim. E que era interessante. Agora, a situação do Márcio depois, teve um caso desse. Agora, mas a situação foi um pouco diferente ali, sabe? Porque o cara fez uma pesquisa só no exercício, a pesquisa lá foi bastante restrita. Eu me lembro desse caso, Francisco. Agora, Luiz, eu acho assim, a gente já baixou em diligência para fazer. Se a gente não votou se a turma não votou para comunicar, ainda que você ache dispensável, mas ela não votou para isso, votar por diligência, não sei se seria, tipo assim, a turma poderia ter se manifestado assim da outra vez, né? Eu não sei, porque essa informação, essa questão de voltar foi uma mudança de uma inflexão que houve em algum julgamento desse aí. Eu não sei de quem fez, acho que foi do Gregório, acho que veio essa inflexão, veio do Gregório. Mas antes a gente decidia assim, baixar e pedir e tal. Aí depois foi evoluindo e tal. Aí chegou a essa tese de que seria necessário, acho que foi o Gregório que fez esse ponto de inflexão. Né? Em algum momento que mudou essa. Mas eu nunca mudei, eu sempre fui no sistema da Receita. Porque você vê que as pesquisas a partir de 1 de janeiro de 2005, ele bota o que tiver, como ele coloca todos esses parâmetros aí, o que tiver de pagamento aparece, deveria aparecer, né? Apareceria. E ele fez em 4 sistemas, foi até bacana isso que a Receita fez, que geralmente os caras se pesquisam só em um sistema, que eles foram todos os sistemas, né? Eles foram os 4 possíveis, assim, que poderia aparecer pagamento. Mas fique à vontade. Eu já estou me adiantando. Eu acho que não tem muito problema, Francisco, assim, se fosse, eu acho que seria importante, porque, assim, eu não vejo problema também se baixar, assim, não seria, porque a Receita poderia informar, mas eu acho que isso aqui é suficiente. Agora, por que eu estou dizendo isso? Para que depois ninguém venha dizer que eu omiti informação relevante, certo? Porque muita gente aqui, se eu não informasse isso aqui, alguém poderia dizer, pô, mas Luiz nem falou que essa informação não foi, isso aqui, a diligência não abrangeu o retorno, aliás, a oitiva do contribuinte, como é padrão fazermos e tal. Por isso que eu estou sendo bastante transparente, para depois não vir esse tipo de alegação. Como eu já sei o funcionamento de todos, então eu já estou adiantando isso aqui. Quando eu fiz, eu não coloco. Certo? Eu não coloco. Para mim, eu tenho certeza que não vai vir informação diferente, porque da forma como a Receita fez, é pouco provável que venha, mas se vocês quiserem a diligência, fiquem à vontade. Mas vai ser uma divergência, porque eu não vou compactuar, eu acho que não é necessário. E aquela realidade do Márcio é diferente dessa daqui, é bem diferente. Ali eu me lembro que a pesquisa foi feita do exercício para saber, foi com a data de vencimento, foi bem específica a pesquisa, o Márcio informou muito bem naquela oportunidade. Mas, e quando veio um pagamento em outro tempo lá na frente. E aqui ele colocou a partir de 1º de janeiro de 2005. Significa que ele pegou vários períodos para frente. O que tivesse apareceria, né? Como tem um caso que nós vamos julgar, não sei se hoje, que os pagamentos foram feitos muito tempo depois.
chegou um dia lá, num determinado dia, o contribuinte resolveu colocar tudo em dia, todos os pagamentos. Vários anos na frente já, ele pagou uns 8 exercícios de uma vez só. Né? E o sistema pegou pela pesquisa que a Receita fez, pelos parâmetros, pelo filtro, né, que foi feito. Os atributos, tal, as métricas, aqueles parâmetros lá de pesquisa. Mas é fácil decidir, pessoal. O Gregório já se adiantou. Vocês querem fazer, propõe. E eu vou manter, no caso, eu tiro aqui o restante do voto, porque eu deixo para apresentar o voto depois, apesar de vocês já terem visto aí. Mas não vai ficar no registro. Veja, pessoal. Primeiro, a gente não é obrigado a intimar o contribuinte para eles pronunciar sobre existência e recolhimento. A gente tem feito isso em nossas diligências por uma questão de cuidado, né, de capricho, né, já que a gente baixa o processo de diligência, se a Receita não localiza no sistema um recolhimento, já que já está o processo lá com a Receita e tal, não custa a Receita consultar o contribuinte. O processo foi baixado em diligência, nessa época a gente não pedia para intimar o contribuinte, né, eu acho que a nossa é a única turma que faz isso, as outras turmas acho que não fazem isso, ninguém faz isso, né, a gente faz uma questão de um cuidado a mais, né. Só que nesse caso aqui, a Receita Federal trouxe uma tela aqui de CF com todos os recolhimentos que tem desde 2008, né, desde 2008, quer dizer, todos que tem, imagino que de 2008 para cá, né, então pega 2008, pega 2009, pega 2011, 2013, até 2013, eu não sei, me parece que está tudo aqui, né, porque ele pegou quatro sistemas possíveis, 4 bases, né? Que na verdade essas bases chegam no mesmo caminho, só que cada base dessa tem uns filtros específicos. Eu acho muito bacana isso que a Receita fez. Foi muito bacana. Aqui o reconhecimento da decadência seria de ofício? Seria de ofício, sim. O contribuinte nem questionou a decadência, né? Nem questionou a decadência. A gente já mandamos para a Receita Federal para ela levantar. Ela levantou um monte de informação. Ela trouxe um monte de informação aqui. Eu acho que devolver de novo para intimar, eu acho que é um exagero de preciosismo, sabe? Um exagero, assim. Eu, na verdade, eu acho que nesse caso aqui não precisa, assim, sabe? Nesse caso, se viesse uma informação da Receita Federal muito enxuta, tipo assim, não localizando... Como aconteceu no caso do Márcio. Não localizando. Do Márcio é assim, foi possível. Mas veio bastante coisa, né, bastante informação. Então, eu na verdade, eu não sou... Você vai querer propor diligência, Gregório? Ou vai deixar assim mesmo? Não, eu vou propor diligência, seguindo o que a gente tem feito atualmente, foi uma evolução do entendimento da construção, e gostaria de acrescentar que é um caso de VTN, arbitramento do VTN com base no CIPT. E passando o olho aqui rapidamente no processo, eu não identifiquei se foi considerada a aptidão agrícola. Não achei aqui a tela do sistema CIPT com aptidão agrícola. Aproveito também já para levantar esse tema, para, se for o caso também, já acrescentar essa solicitação à eventual diligência, se for aprovada. Porque ele não questionou a questão do CIPT, não, sabe? Ele não questionou isso, não. Ele questionou, ele disse que o contribuinte não fala do CIPT, por isso que eu não coloquei. Ele fala do VTN. Ele fala do VTN, mas não se reporta a uma eventual, essa eventual questão aí que o Gregório trouxe, que não foi obedecido, o CIPT e tal. Ele diz que se prova pelo laudo, ele se ancora no laudo. Tá. Bem, vamos lá votar então. Perceba, Gregório, que o lançamento, o arbitramento foi feito, como eu narro aqui, com base nas informações consignadas no CIPT, tem lá no relatório. E essas informações, esse fato não foi questionado pelo recorrente, tá? Ele não enfrentou isso aqui, e não foi visto a categoria de telas, ele não viu isso, ele não falou isso, apesar de estar afirmado que foi feito. Mas o que ele diz, não. Mas eu posso provar que ele se ampara meramente no laudo do VTN.
Isso aí que você está dizendo seria um extra petita, porque não consta do pedido isso aí, não consta isso na resignação do contribuinte, não, tá? Eu não li o recurso voluntário dele, estava lendo o acordo da DRJ, e a DRJ vai defender, enfim, em diversos parágrafos, a legalidade do lançamento efetuado com base no CIPT. Agora, deixa eu só ver uma coisa aqui. Eu confesso a você que eu não me aprofundei nesse ponto, porque exatamente ele não fala disso. Tem dizendo lá que foi feito conforme o CIPT e o contribuinte não se resigna em relação a essa afirmação. Então, eu fui direto no que ele queria, na verdade, o que ele está querendo é que a informação que está... Ele está querendo, aliás, duas coisas, né? Aliás, outras coisas. Ele está querendo fazer a revisão de ofício da declaração, mesmo entregue intempestivamente, né? Já depois da... Ele está querendo fazer a revisão de ofício e está querendo que sejam consideradas as informações que estão no VTN, aliás, no laudo técnico. É isso que ele está querendo. Em resumo, é isso. Essa informação que você está trazendo, essa alegação que você está trazendo, ela não consta nos autos. Isso não foi objeto de recurso. E por isso que eu deduzi que essa informação é incontrovérsia, que ele mesmo não falou isso em nenhum momento. Tá, colegas, então vamos votar diligências, senão... acho que a gente tem que andar um processo aí. Né? Passar o resto da tarde aqui discutindo. Nem precisava dessa diligência, né, Francisco? Então tá, bem, o Gregório detectou uma questão envolvendo o VTN, o contribuinte questiona o VTN, e não tem a tela do CIPT, né, para saber se foi arbitrado com base na aptidão agrícola, né, Gregório, é isso, né? Mas é afirmado que foi com base no CIPT, e ele não questionou isso. Não, eu acho que o Luiz não está dizendo que não tem a tela, não, está dizendo que ele não questionou, né? Exatamente, ele não questionou. Não tem a tela. Assim, o que é autuação é o arbitramento do VTN. O contribuinte não comprovou o VTN declarado na TR, a fiscalização arbitrou com base no CIPT, ponto. Aí o contribuinte na defesa faz o quê? Opa, tem um laudo aqui do engenheiro para testar o valor que eu declarei lá na minha DTR. Bom, aí a DRJ desconsidera o laudo, nem estou entrando aqui no mérito do motivo porque desconsidera, e diz que está ok o arbitramento feito pelo CIPT, ponto. A discussão é essa. Então, assim, o contribuinte, ele questiona o lançamento, que vai arbitrar o arbitramento do VTN com base no CIPT, e faz isso apresentando o laudo. Ele realmente não questiona, o CIPT está errado porque não foi considerado aptidão agrícola, até porque o contribuinte não tem acesso ao CIPT, né? Mas é isso. Minha proposta de diligência são para esses dois pontos: intimar o contribuinte para apresentar o pagamento do ITR apurado na declaração dele e solicitar a unidade de origem a informação se foi considerada aptidão agrícola. Até porque, Gregório, a questão do CIPT é uma informação que nós precisamos, não é o contribuinte. A gente precisa dessa informação para saber se a gente vai aplicar o VTN arbitrado, né, se o contribuinte não conseguir, por meio do laudo, comprovar, ou não, né? Então a gente precisa saber se o arbitrado está correto. Olha só. Então, consta do lançamento. Isso aqui que eu copiei, Gregório, está no lançamento e o contribuinte teve acesso a esse lançamento, ao texto de lançamento. Está lá no lançamento fiscal. Quando ele fala do VTN declarado não comprovado, no fim o fiscal digita no documento ITR, né, foi a DIAT, o valor da terra nua foi arbitrado, tendo como base as informações do CIPT. Ele disse que foi com base no CIPT. Não, mas a gente sabe que foi com base no CIPT. E o CIPT tem aptidão agrícola? Quantas vezes a gente pegou a tela do CIPT aqui, considerando a média da DTR? Tem aptidão agrícola, exato. E se você refutar, Luiz, o laudo, se você falar que o laudo não é suficiente, qual o valor você vai manter? Né? Qual o valor? O valor lançado, mas para manter o valor lançado, ele tem que estar de acordo com a legislação que estabelece o CIPT, né? Mas ele disse que foi de acordo com o CIPT, o contribuinte não questiona isso. Ele não questiona isso. A gente vai fazer essa inferência de ofício, do mesmo jeito que fez a decadência. O contribuinte não questiona isso. Ele não questiona que não foi feito de acordo com o CIPT. E não existe isso nos autos. Então, vamos lá. Vamos votar, então, a diligência. Gregório, você está propondo uma diligência, então? Tá.
Colegas, o conselheiro Gregório está propondo uma diligência suscitada pelo Luiz no início. Vamos deixar bem claro. Eu não suscitei. Eu quero deixar bem claro, porque eu, como julgador, há informações que eu entendo irrelevantes e passo, mas só que eu recebi uns embargos aí dizendo que eu omiti informação relevante. Não, só que eu não omiti. Eu não falei da coisa, porque para mim era irrelevante aquela questão para o entendimento que eu tinha. Ia acontecer a mesma coisa aqui. Alguém ia depois dizer, não, mas Luiz não disse que não intimou o contribuinte. Né? Então, para me antecipar a esse tipo de saia justa, então eu já estou dizendo, porque eu estou dizendo o que eu não fiz, porque eu entendo que não é para fazer. Ponto. Tá certo, então. Vamos lá. Luiz, você diverge de... Deixa eu só fazer uma colocação, porque o Luiz ficou aborrecido comigo. Eu acho assim, que os embargos foi simplesmente para trazer, para a gente jogar o que foi decidido aqui na turma, né? Essa discussão, Francisco, vai desculpar, mas vamos deixar isso para sexta-feira, que é outro processo, é outra coisa totalmente diferente, aí a gente... Você que puxou, você que contou. Eu não falei, primeiro que eu não citei seu nome, vamos voltar, já tem a proposta de diligência. Então tá, vamos lá, colegas. Inclusive a conselheira Ana, ela tem um compromisso agora no intervalo, né, Ana? Não quero atrasar você no já está atrasado, 5 minutos atrasado, eu voto contra a diligência, eu já disse, né? Então, mas não tem problema não, porque pode ser qualquer hora, é só buscar um negócio. Tá certo, então. Luiz, você diverge da diligência, é isso? Tá. Francisco, você... Diverge totalmente. Peraí, é porque é o seguinte, Gregório levantou, porque assim, eu ia acompanhar o Luiz, pela questão do processo que foi. Agora, o Gregório levantou a questão da aptidão. Para a gente pedir a diligência para isso, a gente tem que saber se a tela não está no sistema, no processo. É isso que eu estou entrando aqui. Porque o Luiz não olhou isso, eu não olhei porque o contribuinte não está falando. Não, eu só estou dizendo, a gente tem que conferir o processo para não pedir um negócio que está no processo, né? Você confirmou já, Gregório? Eu olhei o processo não é grande, são 100 e poucas páginas e não identifiquei. Eu também não identifiquei não, Gregório, mas como não era relevante para mim isso aí, que não foi objeto de recurso, eu me enfiei na informação do que está nos autos. Que tá Luiz, você fechou o microfone enquanto fala. Vamos fazer o seguinte, então, Francisco, uma vista de mesa, e aí a gente procura isso aí no processo para evitar, porque senão daqui a pouco é 5 da tarde e a gente não fez o intervalo ainda. Faz a vista de mesa, então a gente dá uma olhada em frente enquanto o intervalo, confere. Eu olhei aqui e não vi também agora, não. Acho que não tem também não, Francisco. Eu não fui atrás porque eu na linha que eu segui, né? Tá. Então vamos continuar a votação da diligência, então. Francisco, como você vota em relação à diligência? Eu acompanho a divergência. Que é a diligência. A diligência. A diligência, né? Então tá. Renata, como você vota? Eu acompanho a diligência também. Rafael? Diligência. Márcio? Eu acompanho a diligência e aprecio a cautela também do Gregório em requerer mais uma tela. Uma informação já está abaixo da diligência, não é demais, né? Para formar a convicção do jogador. Ok. Ana, como você vota? Diligência? A diligência. Eu também vou acompanhar a diligência. Então, Gregório, posso... nessa reunião você está vendo que acho que até agora você não foi uma vez só, não sei se foi designado, acho que não foi, né, ainda nenhuma vez designado, né, para fazer o voto vencedor. Pode fazer o voto vencedor dessa diligência, Gregório? Posso. Aqui é tranquilo, né? Aí você, já que a gente vai baixar em diligência, então, para instruir os autos com a tela do CIPT, né, então já aproveita e intima o contribuinte. A fiscalização, a Receita Federal não localizou o recolhimento, né? É isso, né, Luiz? Não localizou o recolhimento no sistema. Então, intimar o contribuinte para que, se possuir algum comprovante de recolhimento, que apresente. E é importante também que a Receita Federal se pronuncie sobre um eventual comprovante de recolhimento que seja apresentado pelo contribuinte, né?
é bom que a Receita Federal ateste se algum comprovante apresentado pelo contribuinte confere, né, com os sistemas lá. Então tá, colegas, deixa eu ver. Vai ficar assim para o item 117 da pauta. No voto dele, eu vou suprimir o restante, vou dizer que as demais matérias vai ser. Eu vou apresentar o voto. Vou apresentar o modelo para você, Luiz. Eu mando um modelo para você. Tem um modelozinho, né? Aí eu vou tirar da minuta, vou tirar lá eu vou sair, vai sair com a supressão das coisas que eu abordei. Tá. Então, colegas, para o item 117 da pauta. Item 117 da pauta, ficará assim o resultado. Item 117. Resolvem os membros, item 117 do contribuinte Anastácio José Baptista. Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento de diligência para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil instrua os autos com as informações e com os documentos solicitados nos termos do voto que segue na resolução. Vencido o conselheiro Luiz Henrique Dias Lima, que rejeitou a conversão de julgamento de diligência. Designado para redigir o voto vencedor, o conselheiro Gregório. Ok? Esse aqui é um paradigma. Eu vou dar uma verificada nesse paradigma aqui, para ver se ele se aplica, se é aplicável a decisão a esse paradigma aqui, a esse repetitivo, e se for, a gente vai replicar. Senão eu vou retirar de pauta também, tá bom? Então essa foi a decisão para o item 117. Vamos fazer um intervalo agora, depois do intervalo a gente retoma. Pessoal, a gente vai fazer um intervalo de 20 minutos agora, tá bom? A Ana vai ter que buscar um documento, então fazer um intervalo, em vez de 15, 20 minutinhos. Daqui 20 minutinhos a gente retorna, então, tá? Até daqui a pouco, então, pessoal. Rafael e Fabimar podem encerrar a gravação.